Ninguém naquela casa levantou a voz naquela manhã. E ainda assim, algo definitivo foi quebrado. A sala era ampla, iluminada demais para o peso que carregava. O tipo de espaço onde decisões importantes costumavam ser tomadas com naturalidade. Contratos, números, horários. Tudo sempre resolvido com eficiência. Mas naquela vez, a eficiência tinha outro nome: pressa. A decisão foi dita em poucas palavras. Nenhuma explicação longa. Nenhum excesso. Apenas o suficiente para encerrar um ciclo que, até ali, parecia invisível para quase todos. A mulher ouviu sem interromper. Não perguntou o motivo. Não contestou. Limitou-se a sentir com a cabeça, como alguém que entende que certas decisões já nascem fechadas. Quem observasse de fora poderia confundir aquilo com frieza ou indiferença. Mas havia algo mais sutil acontecendo ali, algo que só o silêncio denuncia quando é ignorado. Ela se levantou devagar. Pegou a bolsa que já estava ao lado da cadeira, como se, em algum nível, tivesse pressentido que aquele momento chegaria sem aviso prévio. Não houve despedidas formais. Apenas um pode ir que soou mais definitivo do que qualquer acusação. Enquanto caminhava pelo corredor, seus passos não ecoavam. A casa era grande demais para permitir ecos pequenos. Mas, paradoxalmente, era ali que os vazios mais pesavam. Aquela mulher não saiu chorando. Não saiu implorando. Não saiu olhando para trás. E foi exatamente isso que tornou tudo mais desconfortável. Decisões injustas costumam ser acompanhadas de drama, de resistência, de conflito. Quando isso não acontece, algo dentro de quem decide fica inquieto, ainda que ninguém admita. A porta se fechou atrás dela com um som quase educado. Nenhum estrondo, nenhuma marca visível. Mas portas que se fecham assim costumam levar mais do que pessoas para fora. Levam histórias que ninguém se deu ao trabalho de ouvir. A casa seguiu funcionando. O relógio continuou marcando as horas. Os funcionários mantiveram suas tarefas. As paredes permaneceram impecáveis. Externamente, tudo estava exatamente como antes. Mas há ambientes que percebem ausências antes das pessoas. O ar parecia mais parado. Como se esperasse algo que não viria. Como se tivesse entendido, antes de todos, que uma decisão havia sido tomada rápido demais. Em algum ponto da casa, uma porta menor se abriu. Uma criança apareceu no corredor, ainda segurando um objeto que não fazia sentido estar ali àquela hora do dia. Ela parou por um instante, olhando em volta, como se tentasse localizar algo que sempre esteve no mesmo lugar. E, de repente, não estava mais. Ela não perguntou nada naquele momento. Crianças raramente perguntam quando sentem que os adultos não estão prontos para responder. Apenas observam. E seguem. O observador atento perceberia o detalhe, o jeito como ela olhou para o fim do corredor. O tempo a mais que ficou parada. A ausência de pressa. Naquela casa, decisões eram tomadas todos os dias. Algumas mudavam destinos de empresas. Outras, de pessoas. Mas quase nunca alguém parava para pensar no efeito colateral do silêncio. A mulher já estava do lado de fora quando o portão se fechou atrás dela. Não havia testemunhas diretas. Apenas a rua comum, indiferente, acostumada a despedidas que não pedem permissão para acontecer. Ela ajustou a bolsa no ombro e seguiu andando. Não sabia, e talvez nunca soubesse, que aquela decisão, tão simples para quem a tomou, ainda não tinha terminado de acontecer. Porque algumas escolhas não se encerram no momento em que são feitas. Elas apenas começam ali. Dentro da casa, alguém respirou fundo. Não por arrependimento. Ainda não. Apenas pelo alívio típico de quem acredita ter resolvido um problema. Mas o problema não tinha sido resolvido. Apenas tinha sido deslocado. E o silêncio que ficou não era vazio. Era preparatório. Porque toda decisão tomada sem escuta cobra seu preço. E naquela casa,
o preço ainda encontraria sua voz. A casa atravessou o resto do dia sem incidentes aparentes. Nada caiu, nada quebrou, nada saiu do lugar. Era assim que decisões erradas costumavam agir naquele ambiente, discretas, educadas, quase imperceptíveis. Elas não anunciavam consequências. Apenas se acomodavam, esperando o momento certo para se manifestar. Os corredores continuavam limpos. O cheiro familiar permanecia no ar. Os móveis não haviam sido tocados. Ainda assim, algo parecia ligeiramente deslocado, como um quadro torto que ninguém percebe de imediato, mas que incomoda quando o olhar repousa tempo demais. Os adultos seguiram suas rotinas com precisão. Reuniões, telefonemas, compromissos. A casa era treinada para não parar. Mas rotinas têm um defeito: funcionam bem demais quando não deveriam. O jantar foi servido no horário habitual. Os pratos, dispostos com o mesmo cuidado de sempre. Os lugares ocupados como se nenhuma ausência estivesse presente. Como se o espaço vazio não carregasse memória. Poucos notaram que um detalhe havia mudado. O ambiente estava silencioso demais. Não o silêncio confortável de quem descansa, mas aquele que surge quando algo foi retirado sem substituição. Um silêncio que não relaxa, observa. A criança sentou-se à mesa sem falar. Não brincou com os talheres como costumava. Não fez perguntas aleatórias. Apenas comeu devagar, olhando em direção a um ponto que já não tinha a mesma função de antes. Ninguém perguntou por quê. Adultos raramente perguntam quando acreditam que tudo está sob controle. Depois do jantar, a casa entrou no modo noturno. Luzes foram apagadas. Portas se fecharam. Os sons diminuíram. Era o momento em que tudo costumava se reorganizar para o dia seguinte. Mas algumas engrenagens não se encaixaram como deveriam. O quarto infantil ficou pronto cedo demais. O ritual noturno, antes previsível, aconteceu rápido. Não houve a mesma sequência de pequenos gestos. Não porque alguém estivesse ausente fisicamente naquele momento, mas porque certos hábitos não sobrevivem à retirada abrupta de quem os sustentava. A criança deitou-se sem resistência, sem pedir história, sem insistir em algo que, até então, fazia parte da noite. Ela virou o rosto para o lado e ficou ali, imóvel, por tempo demais. Quem observasse com atenção perceberia que aquilo não era cansaço. Era processamento. Crianças não entendem decisões, sentem mudanças. E aquela mudança tinha deixado um espaço grande demais para ser ignorado. Enquanto isso, em outro ponto da casa, o homem acreditava que o assunto estava encerrado. Para ele, era apenas mais uma decisão administrativa. Um problema eliminado. Um risco removido. Não havia motivo para revisitar o ocorrido. Não havia motivo para dúvidas. Era isso que ele pensava. Mas decisões tomadas sem investigação costumam deixar rastros invisíveis. Não aparecem nos relatórios. Não se refletem nos números. Mas se infiltram no cotidiano, alterando pequenos comportamentos que, somados, contam outra história. Naquela noite, ele demorou mais do que o normal para dormir. Não por culpa. Ainda não. Apenas pela sensação incômoda de que algo não havia sido totalmente concluído. Virou de um lado para o outro. Ajustou o travesseiro. Tentou se convencer de que estava apenas cansado. A casa, porém, permanecia acordada. Portas rangiam levemente, mesmo sem vento. O sistema de segurança fazia seus ruídos habituais, mas pareciam mais altos do que o normal. O tipo de som que, em outras noites, passaria despercebido. Nada de concreto. Nada de alarmante. E exatamente por isso, inquietante. Em algum momento da madrugada, a criança se levantou da cama. Não chorou. Não chamou ninguém. Apenas caminhou até a porta do quarto e a abriu devagar, como se tivesse medo de quebrar algo que já estava frágil demais. Ela olhou para o corredor vazio. Ficou ali por alguns segundos. Depois, fechou a porta. Não disse nada. Mas aquela breve ação carregava mais significado do que qualquer pergunta feita em voz alta. Porque, sem saber, ela havia confirmado algo importante. A ausência não era temporária. E o silêncio não era normal. A casa seguiu respirando, como sempre. Mas agora respirava diferente. E quando isso acontece, não importa o quanto se tente manter tudo igual. Algo já começou a se mover por baixo da superfície. A decisão tomada naquela manhã não havia terminado seu percurso. Ela apenas tinha passado da fase visível para a fase inevitável.
Na manhã seguinte, a casa acordou antes das pessoas. Era como se tivesse passado a noite inteira tentando reorganizar algo que não se encaixava mais. O tipo de esforço invisível que não deixa marcas, mas altera a atmosfera. Os primeiros sons surgiram cedo. Passos contidos. Portas abertas com cuidado excessivo. Um respeito silencioso que não era habitual. Não havia ordens sendo dadas, nem instruções claras. Ainda assim, todos pareciam agir com uma atenção maior, como se estivessem esperando um erro se revelar por conta própria. O café da manhã foi servido sem atrasos. A mesa estava impecável, mas um observador atento perceberia que certos objetos haviam mudado de lugar. Pequenos ajustes feitos sem razão aparente, como se alguém tivesse tentado compensar uma ausência reorganizando o espaço. A criança apareceu pouco depois. Caminhou até a mesa com o mesmo cuidado da noite anterior. Sentou-se no lugar de sempre. Não comentou nada. Apenas olhou em volta por tempo suficiente para que algo se tornasse evidente. Ela estava procurando confirmação. Nada foi dito. Adultos costumam acreditar que o silêncio das crianças significa adaptação. Quase nunca significa isso. Normalmente é apenas observação em estado puro. Enquanto a rotina avançava, um detalhe passou despercebido por todos. Não era algo grande. Não era um objeto quebrado ou um erro explícito. Era uma falha pequena demais para ser considerada relevante naquele ambiente acostumado a decisões de grande escala. Um item não estava onde sempre esteve. Ninguém notou. Ou, se notou, não considerou importante. A casa continuou funcionando. Compromissos foram cumpridos. Telefonemas atendidos. Tudo dentro do padrão esperado. Mas havia um atraso sutil em cada ação. Um segundo a mais antes de responder. Um gesto interrompido no meio. Pequenas hesitações que, somadas, indicavam que algo ainda estava sendo processado. A criança passou boa parte da manhã sentada no chão do quarto, cercada por objetos que normalmente não ficavam ali. Não parecia brincar. Apenas organizava. Colocava algo no lugar, retirava, e depois recolocava novamente. Era uma tentativa silenciosa de entender o que tinha mudado. Em outro ponto da casa, o homem revisava documentos. Assinava papéis. Tomava decisões com a mesma confiança de sempre. Acreditava que aquele assunto já tinha sido encerrado. Para ele, o dia seguia como qualquer outro. Mas decisões mal compreendidas não se encerram sozinhas. Em algum momento, ele passou por um dos corredores laterais. Andou sem pressa, distraído com pensamentos que nada tinham a ver com a casa. E foi ali que algo quase chamou sua atenção. Quase. Havia uma sensação estranha naquele espaço. Um incômodo difícil de identificar. Ele diminuiu o passo por um instante. Olhou ao redor. Não encontrou nada fora do lugar. Seguiu andando. O detalhe permaneceu. Mais tarde, a criança apareceu novamente, agora segurando algo pequeno demais para ser ignorado, mas ainda assim invisível aos olhos apressados. Ela caminhou até perto do adulto, parou, observou, e ficou ali por alguns segundos. Não falou. Esse foi o momento em que o erro poderia ter sido corrigido facilmente. Bastaria uma pergunta. Um olhar mais atento. Um gesto de escuta. Nada disso aconteceu. A criança se afastou. O objeto permaneceu em suas mãos. O dia avançou com uma normalidade artificial. O tipo de normalidade que se sustenta apenas porque ninguém decide olhar com atenção suficiente. A casa continuava impecável. Mas o detalhe ignorado agora começava a ganhar peso. Porque verdades pequenas, quando ignoradas, não desaparecem. Elas aguardam. E quanto mais tempo passam sendo ignoradas, mais força acumulam. Ao final da tarde, o homem sentiu novamente aquela inquietação leve. Não sabia explicar o motivo. Apenas percebeu que algo não estava totalmente alinhado. Tentou racionalizar. Atribuiu ao cansaço. Seguiu adiante. O detalhe continuou ali. Intocado. Silencioso. Paciente. E quando a noite começou a cair, ficou claro que ele não ficaria invisível por muito mais tempo. Porque havia alguém naquela casa que ainda não havia aprendido a ignorar o que sentia. E essa pessoa estava prestes a falar. O entardecer chegou sem pedir licença. A luz atravessou as janelas com menos intensidade, alongando sombras pelos corredores e revelando cantos da casa que raramente chamavam atenção. Era nesse horário que tudo costumava desacelerar. Mas naquele dia, o ritmo não diminuiu, apenas ficou mais contido.
O ambiente parecia esperar. Os adultos se moviam com eficiência automática. Havia tarefas a cumprir, horários a respeitar, decisões a serem confirmadas. Ainda assim, pequenos gestos denunciavam uma tensão discreta. Uma porta fechada com cuidado excessivo. Um olhar que demorava um segundo a mais antes de se desviar. Nada era dito. A criança circulava pela casa com o objeto ainda nas mãos. Não o escondia. Também não o exibia. Apenas o carregava como algo que pertencia àquele espaço, mesmo que ninguém mais parecesse reconhecer sua importância. Em alguns momentos, ela parava no meio do caminho, observando, como se estivesse calculando o instante certo. Crianças fazem isso. Não por estratégia, mas por sensibilidade. Ela percebeu que algo estava prestes a mudar. Não sabia exatamente o que. Apenas sentia que o silêncio começava a ficar pesado demais para continuar intacto. O homem passou pela sala principal no mesmo momento em que ela se aproximou. Ele estava concentrado em outra coisa, talvez em pensamentos que não tinham relação alguma com a casa. Seu passo era firme, habitual, confiante. Ela parou à frente dele. Não bloqueou o caminho. Não chamou atenção. Apenas ficou ali, presente. Um pequeno obstáculo silencioso em uma trajetória muito bem ensaiada. Ele diminuiu o passo. Olhou para baixo. Por um instante, não disse nada. Estava acostumado a resolver situações com rapidez, mas aquela não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Não havia problema evidente. Nenhuma demanda clara. A criança ergueu o objeto. Ainda assim, não falou. Esse intervalo foi importante. Foi o momento em que o silêncio hesitou. O homem observou o que estava sendo mostrado. Reconheceu o objeto, mas não imediatamente seu significado. Era algo simples. Algo que, em outro contexto, passaria despercebido. Ele franziu a testa, tentando associar aquilo a alguma memória recente. Demorou mais do que deveria. O silêncio cresceu entre os dois. Não era desconfortável. Era expectante. Como se a casa inteira tivesse prendido a respiração. Finalmente, a criança falou. Não foi uma acusação. Não foi um pedido. Foi apenas uma constatação. A frase foi curta. Direta demais para ser ignorada. Simples demais para ser refutada. E, ainda assim, pesada. O homem não reagiu de imediato. Não porque não tivesse entendido, mas porque o entendimento veio acompanhado de algo inesperado, dúvida. Uma dúvida que não se encaixava na decisão tomada dias antes. Uma dúvida que não tinha sido considerada. Ele olhou novamente para o objeto. Depois para a criança. Depois para o espaço ao redor, como se buscasse confirmar algo que começava a se formar lentamente. A casa parecia diferente agora. Menor. Mais próxima. O silêncio, que até então tinha funcionado como proteção, começava a falhar. Não havia mais como mantê-lo intacto. Algo tinha sido dito. E palavras, mesmo pequenas, alteram o peso das decisões. A criança não explicou mais nada. Não precisou. Disse apenas o suficiente para abrir uma fresta. O resto ficaria por conta de quem escolheu não ouvir antes. Ela deu um passo para trás. Não aguardou resposta. Crianças não costumam esperar confirmações quando dizem a verdade. Apenas confiam que ela fará o que precisa fazer. O homem ficou parado por alguns segundos. O tempo suficiente para perceber que aquela conversa, tão breve, tinha deslocado algo dentro dele. Não era arrependimento ainda. Era desconforto. Um tipo específico de desconforto que surge quando uma certeza começa a rachar. Ele respirou fundo. O objeto ainda estava ali. A frase ainda ecoava. E a decisão tomada dias antes, tão segura até então, agora parecia incompleta. A casa retomou seus sons lentamente. Um passo distante. Um leve ruído vindo da cozinha. Mas nada parecia exatamente igual. Algo tinha sido introduzido naquele espaço. Não era caos. Era possibilidade. E possibilidades são perigosas quando surgem tarde demais. Porque, a partir daquele momento, o silêncio já não era mais uma escolha. Era apenas o intervalo antes da verdade terminar de se revelar. O impacto não foi imediato. Ele raramente é. Verdades importantes não explodem. Elas se espalham devagar, ocupando espaços antes considerados seguros. Após a breve fala da criança, a casa não entrou em caos. Não houve gritos, nem ordens contraditórias. Tudo continuou funcionando, mas com um atraso invisível,
como um sistema que precisa recalcular depois de receber um dado inesperado. O homem caminhou até a janela mais próxima. Olhou para fora sem realmente observar a paisagem. O gesto parecia automático, uma tentativa de ganhar tempo enquanto algo interno começava a se reorganizar. Ele segurava o objeto agora, girando entre os dedos, buscando nele uma explicação que ainda não tinha forma. A criança permaneceu onde estava por alguns instantes. Depois seguiu seu caminho, satisfeita por ter feito o que precisava. Não carregava peso algum. O peso havia sido transferido. O silêncio retornou, mas não era o mesmo. Antes, ele escondia. Agora, pressionava. Os minutos seguintes foram estranhamente longos. Cada som parecia ampliado. Um passo distante soava como aviso. Um simples fechar de porta carregava significado excessivo. A casa, que sempre absorvera decisões sem reagir, agora parecia observá-las de volta. O homem tentou retomar a rotina. Sentou-se, abriu um documento, leu a mesma linha mais de uma vez. Nada se fixava. A frase dita pela criança continuava presente, repetindo-se sem esforço, sem emoção, apenas como fato. Ele começou a perceber algo desconfortável. A decisão tomada não tinha sido baseada em todas as informações. Não era ainda arrependimento, mas uma constatação fria, quase técnica. Um erro de processo. Essa percepção abriu espaço para outras. Pequenas lembranças surgiram, antes consideradas irrelevantes. Detalhes que tinham passado despercebidos porque não se encaixavam na narrativa escolhida. O jeito como certas rotinas funcionavam melhor do que deveriam. A forma como a casa mantinha equilíbrio sem exigir atenção constante. Nada disso havia sido questionado antes. Agora, tudo pedia revisão. Ele se levantou novamente e caminhou pelo corredor lateral. O mesmo onde, no dia anterior, sentirá um incômodo breve e ignorável. Desta vez, o incômodo não passou. Ele parou diante do espaço vazio que antes não chamara atenção. Observou com cuidado. Ali estava a ausência. Não como ideia abstrata, mas como evidência física. Um intervalo funcional. Um ponto de apoio que tinha sido removido. O choque não veio em forma de emoção intensa. Veio como clareza tardia. Uma compreensão que não grita, mas pesa. O tipo de entendimento que muda a postura do corpo antes de alcançar o rosto. Ele respirou fundo outra vez. Agora, a dúvida já não era opcional. Tinha se tornado necessária. Em outro ponto da casa, a criança brincava normalmente. O ambiente ao redor dela parecia mais leve. Para ela, o silêncio tinha cumprido sua função. Não havia mais o que segurar. A noite começou a se formar lá fora. As luzes internas foram acesas pouco a pouco. Cada lâmpada iluminava não apenas o espaço, mas partes da decisão que ainda permaneciam na sombra. O homem permaneceu parado por tempo demais. Pensava não no que tinha feito, mas no que não tinha perguntado. Percebia, com desconforto crescente, que a pressa tinha ocupado o lugar da escuta. E quando isso acontece, o custo nunca é pequeno. A decisão ainda não tinha sido desfeita. Nada havia sido corrigido. Mas algo fundamental já tinha mudado. A certeza não era mais inteira. E uma certeza quebrada transforma tudo ao redor. A casa, que antes apenas guardava silêncios, agora exigia resposta. E aquele foi o verdadeiro início do abalo. Não havia ainda decisão nova, apenas consciência em expansão. Esse estágio é traiçoeiro, porque permite adiar ações sob o disfarce da reflexão. Ainda assim, algo já tinha sido atravessado. O limite entre ignorar e assumir responsabilidade havia sido tocado, e isso altera prioridades. A casa respondeu de maneira sutil. Sons voltaram a ter ritmo. Pessoas cruzaram corredores com menos rigidez. Não era alívio, mas ajuste. Quando uma verdade começa a se acomodar, o ambiente tenta acompanhá-la. O homem sabia que o próximo passo exigiria exposição. Perguntar significaria admitir falha. Rever significaria contrariar decisões anteriores. Mas permanecer imóvel agora significaria aceitar um erro completo. A criança, distante, riu por um instante. Um riso breve, comum, mas suficiente para marcar contraste. A leveza dela não era descuido, era confiança no que foi dito. E confiança, quando depositada, cobra coerência. O abalo não derrubara nada ainda. Porém, tinha alterado a direção de tudo.
E o próximo movimento, inevitável, aproximava-se silenciosamente, exigindo escolhas claras, reparação concreta, escuta verdadeira e coragem contínua, sem atalhos, sem desculpas, sem demora. A decisão de agir não surgiu de forma heroica. Ela começou pequena, quase tímida, como costumam começar as mudanças reais. Não houve anúncio, nem ordens dadas em voz alta. Apenas um deslocamento sutil na forma como o homem passou a ocupar a própria casa. Ele deixou o escritório mais cedo do que o habitual. Caminhou pelos corredores sem destino definido, permitindo-se observar com atenção aquilo que antes era apenas cenário. Cada passo parecia carregar um novo peso, não de culpa explícita, mas de responsabilidade tardia. A casa respondeu imediatamente. Portas que antes eram atravessadas sem olhar passaram a receber pausas. Objetos comuns ganharam significado inesperado. Não porque tivessem mudado, mas porque agora estavam sendo vistos. O homem parou diante de um espaço que permanecia funcional, porém incompleto. Não havia desordem ali. Pelo contrário, tudo parecia excessivamente organizado, como se alguém tivesse tentado compensar uma ausência com método. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não era indecisão. Era reconhecimento. O retorno começa assim, quando se admite que algo precisa ser revisto, mesmo sem saber ainda como. Em outro ponto da casa, a criança observava a distância. Não seguia. Não interferia. Apenas percebia que algo estava em movimento. Crianças raramente exigem ações imediatas quando sentem que o adulto começou a escutar. O homem chamou alguém. Não para confirmar a decisão anterior, mas para fazer perguntas. Perguntas simples, diretas, que até então nunca tinham sido feitas. Onde antes havia suposições, agora surgia curiosidade real. As respostas não vieram carregadas de emoção. Vieram com precisão prática. Fatos, horários, pequenos detalhes que, isolados, pareciam irrelevantes. Mas quando colocados em sequência, formavam uma imagem desconfortável. Nada ali apontava para a decisão tomada dias antes. Essa constatação não provocou reação explosiva. Provocou algo mais difícil de lidar: coerência interna. Quando a lógica começa a contradizer uma escolha, não há como ignorar por muito tempo. O homem caminhou novamente até a janela. Desta vez, olhou para fora de verdade. A rua seguia normal. Pessoas passavam. O mundo não havia sido afetado pela decisão errada. Ainda assim, a percepção de normalidade externa tornava o erro interno mais evidente. Ele respirou fundo, como quem se prepara para atravessar um limite. O movimento de retorno raramente é direto. Ele exige ajustes intermediários, pequenos gestos que preparam o terreno para ações maiores. E foi isso que começou a acontecer. Telefonemas foram feitos. Não com urgência exagerada, mas com intenção clara. Informações foram solicitadas, não para justificar o passado, mas para compreender o presente. A casa acompanhava esse processo de forma quase orgânica. Pessoas circulavam com menos rigidez. O ambiente parecia menos defensivo. Como se percebesse que algo estava sendo realinhado. A criança cruzou o corredor no momento em que uma dessas conversas terminava. Não disse nada. Apenas olhou. O olhar não cobrava. Confirmava. Esse foi um detalhe importante. O retorno não estava sendo imposto. Estava sendo permitido. O homem sentou-se novamente, agora sem abrir documentos. Ficou ali, imóvel, absorvendo a sequência de informações recebidas. Não havia mais como sustentar a versão inicial dos fatos. E, pela primeira vez, isso não foi encarado como ameaça. Foi encarado como correção necessária. Ele percebeu, então, que o erro maior não tinha sido a decisão em si, mas a velocidade com que foi tomada. A pressa tinha silenciado perguntas importantes. E o silêncio, quando usado como atalho, cobra juros altos. A noite avançou sem incidentes. Não houve confrontos. Não houve discursos. Apenas uma preparação silenciosa para o que viria a seguir. O retorno não exige espetáculo. Exige consistência. E naquela casa, algo começava a se alinhar novamente, não por obrigação, mas por reconhecimento. O tipo de reconhecimento que transforma autoridade em responsabilidade. O homem sabia que ainda não tinha terminado. O movimento iniciado precisava continuar. Havia passos concretos a serem dados. Consequências a serem assumidas. Ajustes a serem feitos em voz alta. Mas o mais difícil já tinha acontecido. Ele tinha decidido ouvir.
E quando isso acontece, mesmo que tarde, o caminho de volta deixa de ser um recuo. Passa a ser uma correção. A manhã seguinte não trouxe alívio. Trouxe clareza. Não aquela clareza confortável que organiza ideias, mas a que exige posicionamento. A casa despertou com menos hesitação. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque o tempo da dúvida tinha começado a se esgotar. O homem desceu as escadas cedo. Não havia urgência em seus passos, apenas determinação contida. O tipo de postura que surge quando alguém entende que adiar já não é opção viável. Ele carregava consigo informações suficientes para saber que a verdade não era mais fragmentada. Estava inteira. E exigia confronto. A casa parecia consciente disso. Conversas diminuíram. Movimentos tornaram-se mais objetivos. Não havia tensão aberta, mas uma expectativa silenciosa, como se todos soubessem que algo seria finalmente dito. A criança observava de longe, sentada no mesmo lugar de sempre. Não demonstrava ansiedade. Não demonstrava curiosidade excessiva. Para ela, a verdade já tinha sido entregue. O que vinha agora era consequência adulta. O homem parou no centro da casa. O espaço que costumava ser apenas passagem tornou-se ponto de encontro. Ele respirou fundo, não para se acalmar, mas para se preparar. A diferença era sutil, mas essencial. Chamou as pessoas necessárias. Não levantou a voz. Não usou autoridade como escudo. Apenas pediu presença. Esse detalhe foi notado. Quando todos estavam ali, o silêncio que se formou não era defensivo. Era atento. Pela primeira vez desde a decisão inicial, ninguém parecia tentar proteger uma versão específica dos fatos. O homem falou. Não começou com justificativas. Não mencionou pressões externas. Não tentou suavizar o impacto. Apenas expôs o que tinha sido descoberto, em sequência lógica, sem adornos. Cada informação adicionada desmontava a decisão anterior com precisão cirúrgica. Não havia espaço para interpretação alternativa. O erro não estava mais em discussão. Estava comprovado. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio da omissão, nem o da expectativa. Era o silêncio da aceitação. A casa absorveu aquilo de forma quase física. Como se paredes e corredores também estivessem sendo informados de algo que sempre souberam, mas nunca tinham ouvido em voz alta. O homem continuou. Não para se defender, mas para assumir. Reconheceu a pressa. Reconheceu a falha. Reconheceu que a decisão tinha sido tomada sem escuta suficiente. Esse reconhecimento não foi teatral. Foi direto. E por isso mesmo, pesado. Ninguém interrompeu. Não houve reações exageradas. Apenas olhares que se ajustavam à nova realidade apresentada. A criança levantou-se do lugar onde estava e caminhou alguns passos à frente. Não até o centro. Apenas o suficiente para ser vista. O gesto não exigia atenção. Mas recebeu. Ela não falou. Não precisava. A presença dela naquele momento funcionou como confirmação silenciosa de tudo o que havia sido dito. A verdade, afinal, tinha começado ali. O homem percebeu isso. Olhou para ela por um breve instante, depois voltou a olhar para os demais. Aquele não era um momento privado. Era coletivo. E precisava ser tratado como tal. Ele anunciou o próximo passo. Não como promessa vaga, mas como ação concreta. O erro seria corrigido. As consequências seriam enfrentadas. Não por obrigação externa, mas por coerência interna. Esse anúncio mudou o peso do ambiente. Ainda não era alívio, mas era direção. A casa respondeu com um ajuste quase imperceptível. Ombros relaxaram levemente. Respirações ficaram mais profundas. Quando a verdade é finalmente dita, o corpo entende antes da mente. A criança voltou ao seu lugar, tranquila. O papel dela estava cumprido. Não havia expectativa de recompensa. Apenas a certeza de que falar tinha sido necessário. O homem permaneceu ali por mais alguns segundos. Não para se justificar, mas para sustentar o que tinha sido dito. Verdades anunciadas exigem permanência. Depois, dispersou o grupo. A casa retomou movimento, mas não como antes. Algo tinha mudado de forma definitiva. A decisão errada já não existia sozinha. Agora era acompanhada pela responsabilidade de reparação. E isso altera tudo. O confronto com a verdade não tinha destruído nada. Pelo contrário, tinha reorganizado o espaço interno da casa.
Tinha devolvido sentido ao silêncio. Mas ainda restava o passo mais difícil: transformar palavras em ação. E esse passo, inevitavelmente, estava prestes a acontecer. A ação começou sem anúncio formal. Não houve reunião, nem discurso preparatório. Apenas um deslocamento claro entre intenção e prática. Quando a verdade deixa de ser apenas reconhecida e passa a exigir consequência, o primeiro sinal é o movimento. O homem não retornou ao escritório naquela manhã. Escolheu permanecer na casa, acompanhando cada etapa do que precisava ser feito. Não como vigilância, mas como compromisso visível. Quem observasse perceberia que ele não estava ali para comandar, e sim para sustentar a correção iniciada. Telefonemas foram refeitos. Não para reafirmar autoridade, mas para desfazer ruídos. As palavras escolhidas eram precisas. Não havia excesso de justificativa. Apenas clareza. Cada ligação encerrada retirava um peso invisível do ambiente. A casa reagia em tempo real. Corredores antes tensos tornaram-se transitáveis novamente. Pequenos gestos de cooperação surgiam espontaneamente. Não por alívio completo, mas por alinhamento. Quando a reparação começa, o espaço reconhece. O homem caminhou até o portão externo no meio da manhã. Não estava apressado. Também não hesitava. A postura indicava algo raro naquele contexto: disposição para atravessar a consequência da própria decisão. Do lado de fora, o mundo seguia indiferente. Carros passavam. Pessoas caminhavam. A rua não carregava o peso interno da casa. Ainda assim, aquele era o ponto exato onde tudo precisava se reconectar. O portão foi aberto. Não havia garantia de resultado. Reparações não funcionam como contratos. Elas exigem presença e aceitação do risco. Mesmo assim, o gesto foi feito. Dentro da casa, a criança observava pela janela. Não com ansiedade. Com atenção tranquila. O que acontecia ali não era espetáculo. Era coerência em execução. O retorno não foi imediato. O tempo se estendeu de forma desconfortável, como costuma acontecer quando se aguarda algo que não pode ser controlado. A casa permaneceu em estado de espera ativa. Não havia tensão, mas concentração. Quando o portão voltou a se fechar, algo tinha sido deslocado definitivamente. O homem retornou para dentro sem pressa. O rosto não revelava alívio, nem frustração. Apenas seriedade. O tipo de expressão que acompanha decisões corretas, mesmo quando difíceis. Ele atravessou os corredores com passos firmes, não mais distraídos. Cada espaço parecia reconhecê-lo de outra forma agora. Não como autoridade incontestável, mas como alguém disposto a responder pelo que decide. A criança afastou-se da janela e voltou às suas atividades. Para ela, o essencial já tinha sido feito. O resto pertencia ao mundo adulto. O restante do dia foi marcado por ajustes práticos. Horários reorganizados. Funções revistas. Não como punição, mas como correção estrutural. A casa passava por um realinhamento silencioso, semelhante ao que acontece quando algo volta ao lugar certo depois de muito tempo fora. Não houve comemoração. Reparações verdadeiras raramente pedem aplauso. Elas pedem continuidade. O homem reuniu novamente as pessoas envolvidas, mas dessa vez por menos tempo. As orientações foram claras. As responsabilidades, redistribuídas. O erro não seria repetido. Não porque alguém tivesse sido culpabilizado, mas porque o processo tinha sido revisto. O ambiente absorveu isso com maturidade inesperada. Quando a liderança assume falha, a casa aprende. A tarde avançou com um ritmo diferente. Menos rigidez. Menos silêncio defensivo. Ainda não havia normalidade completa, mas havia honestidade operacional. Isso, por si só, alterava tudo. O homem caminhou até o mesmo corredor onde antes sentirá o incômodo ignorado. Parou ali por alguns segundos. O espaço já não parecia vazio. Não porque algo tivesse sido colocado ali fisicamente, mas porque o sentido tinha retornado. Ele respirou fundo, não por alívio, mas por encerramento de ciclo. A criança passou por ele nesse momento. Olhou rapidamente, depois seguiu adiante. Não houve troca de palavras. Não era necessário. Algumas reparações não precisam ser explicadas para quem nunca exigiu mais do que verdade. O dia terminou sem grandes eventos. E exatamente por isso, foi significativo. A correção tinha sido iniciada não como gesto isolado, mas como mudança de direção. Ainda havia consequências a enfrentar.
Ainda havia impactos a absorver. Mas o ponto mais difícil tinha sido ultrapassado. A reparação estava em movimento. E uma vez iniciada, não poderia mais ser interrompida sem custo real. A mudança não se anunciou com clareza imediata. Ela se manifestou aos poucos, nos intervalos entre gestos, nas pausas que deixaram de ser tensas, nos olhares que já não evitavam contato. Reparações verdadeiras raramente produzem impacto instantâneo. Elas reorganizam o ambiente em silêncio. A casa despertou naquela manhã com outro ritmo. Não mais lento, nem acelerado. Apenas coerente. Os movimentos pareciam encaixar-se melhor, como se algo invisível tivesse sido realinhado durante a noite. As pessoas circulavam com mais naturalidade. Não havia euforia, tampouco constrangimento. O que se percebia era ajuste. Quando um erro é assumido e corrigido, o espaço deixa de gastar energia tentando sustentá-lo. O homem observava tudo sem interferir. Não por desinteresse, mas por compreensão. Sabia que aquele momento não pedia direção ativa, mas presença consistente. Lideranças verdadeiras se reconhecem mais pelo que deixam de fazer do que pelo que impõem. Ele percebeu pequenos sinais. Conversas que fluíam sem cálculo. Decisões sendo tomadas com mais cuidado. Perguntas sendo feitas antes de conclusões. Nada disso era dramático, mas era estrutural. A criança atravessou a casa com leveza. Brincava, falava, ria. Não demonstrava alívio explícito, porque nunca carregara o peso inteiro. Ainda assim, o ambiente ao redor dela parecia responder de forma diferente, como se tivesse recuperado uma frequência mais saudável. O homem notou isso. Não como mérito próprio, mas como consequência inevitável. Quando adultos assumem responsabilidade, crianças deixam de precisar carregar verdades sozinhas. Ao longo do dia, efeitos práticos começaram a surgir. Rotinas foram ajustadas com mais lógica. Funções redistribuídas sem ressentimento. Não houve resistência. Quando a correção é clara, ela reduz conflito. O espaço que antes parecia vazio agora cumpria função novamente. Não porque algo tivesse sido colocado ali fisicamente, mas porque o erro que o havia esvaziado deixará de existir. Ausências injustas criam lacunas funcionais. Correções fecham essas lacunas naturalmente. O homem passou por aquele ponto mais de uma vez. Cada vez com menos peso no corpo. Não por esquecimento, mas por resolução. Há uma diferença fundamental entre ignorar e resolver. A casa reconhecia essa diferença. Em determinado momento da tarde, alguém comentou algo simples. Uma observação comum, feita sem intenção simbólica. Ainda assim, ela carregava significado. Era prova de que o ambiente tinha voltado a confiar. Confiança não se exige. Ela retorna quando encontra coerência. O homem ouviu, assentiu e seguiu adiante. Não fez discurso. Não reforçou a narrativa. Reparações que precisam ser reafirmadas em voz alta geralmente ainda estão incompletas. A criança observava uma cena cotidiana qualquer, sem importância aparente. Ainda assim, permaneceu ali por alguns segundos a mais. O olhar não buscava confirmação. Apenas registrava. Quando tudo volta ao lugar, o corpo percebe antes da mente. O final do dia chegou sem o cansaço habitual. Não porque menos coisas tivessem sido feitas, mas porque menos energia fora desperdiçada sustentando versões falsas. A casa parecia respirar com mais eficiência. O homem permaneceu em silêncio por um tempo, refletindo não sobre o erro em si, mas sobre o que ele havia revelado. Percebeu que a falha não tinha sido isolada. Tinha sido permitida por um padrão, decidir rápido demais, ouvir pouco demais. Esse entendimento não trouxe culpa. Trouxe vigilância futura. A criança passou por ele novamente, agora distraída, envolvida em algo próprio. Não houve troca de olhares. Não era necessário. A função dela naquele processo tinha terminado quando a verdade foi dita. O resto pertencia aos adultos. A noite caiu com tranquilidade inédita. Não perfeita, mas honesta. Luzes foram apagadas sem pressa. Portas foram fechadas sem cuidado excessivo. A casa não parecia mais em alerta. Os efeitos da correção não eram espetaculares. E exatamente por isso, profundos. O erro tinha sido enfrentado. A verdade tinha sido ouvida. A ação tinha sido tomada. O que restava agora não era reparação, mas continuidade. E continuidade exige memória. O homem sabia disso. Sabia que o verdadeiro teste não estava naquele dia, mas nos próximos.
Manter coerência quando a urgência passa é o desafio real. Ainda assim, algo estava claro. A casa tinha mudado. E aquela mudança não era temporária. Porque quando uma decisão errada é corrigida com verdade, ela não apenas resolve um problema. Ela redefine a forma como todos os outros serão enfrentados. A casa acordou naquele último dia sem expectativa. Não havia nada a ser resolvido, corrigido ou anunciado. E essa ausência de urgência era, por si só, o sinal mais claro de que algo essencial tinha sido integrado. Os espaços estavam ocupados por rotinas simples, gestos comuns, sons cotidianos. Tudo parecia igual, mas não era. Havia uma diferença difícil de apontar, embora impossível de ignorar. A coerência tinha voltado a circular livremente. O homem caminhava pela casa sem carregar o peso de decisões pendentes. Não porque tivesse esquecido o que aconteceu, mas porque tinha aprendido com precisão suficiente para não precisar carregar culpa. Culpa paralisa. Aprendizado orienta. Ele parou por um momento no centro do espaço principal. Observou. Não procurava nada específico. Apenas confirmava, em silêncio, que o ambiente respondia de forma estável. Não havia tensão residual. Não havia expectativa reprimida. A criança passou correndo, distraída, rindo de algo que não importava para ninguém além dela. Esse detalhe era significativo. Crianças não fingem leveza. Quando estão leves, é porque o ambiente permite. O homem sorriu brevemente, sem ser visto. Não como recompensa, mas como reconhecimento interno. O processo tinha sido completo não porque terminou bem, mas porque terminou de verdade. Não houve retorno dramático. Nenhum pedido público. Nenhuma tentativa de apagar o passado. Reparações maduras não tentam reescrever a história. Elas a incorporam. O silêncio, agora, não era defensivo nem expectante. Era funcional. Servia apenas para dar espaço ao que precisava acontecer naturalmente. Esse tipo de silêncio não pesa. Sustenta. A casa seguiu seu ritmo ao longo do dia. Pessoas entrando e saindo. Tarefas sendo cumpridas. Decisões sendo tomadas com mais cuidado do que antes. Não por medo, mas por atenção renovada. O homem percebeu que algo tinha mudado também dentro dele. Não era vigilância constante, mas escuta ativa. Uma disposição silenciosa para perceber sinais antes de agir. A pressa já não parecia virtude. Em determinado momento, ele encontrou o objeto que tinha iniciado tudo. Não estava em destaque, nem guardado como símbolo. Apenas no lugar certo, cumprindo sua função discreta. Ele não tocou. Não era necessário. Alguns objetos só precisam ser reconhecidos para cumprirem seu papel. A criança passou novamente, viu o objeto, e seguiu adiante sem reação. Para ela, aquilo já não carregava atenção. Tinha voltado a ser apenas parte da casa. O fim do dia chegou com luz suave entrando pelas janelas. O homem observou por alguns instantes. Não havia reflexão profunda, apenas presença tranquila. Estar ali, atento, parecia suficiente. A história não exigia encerramento explícito. Não havia frase final que explicasse tudo. O sentido estava distribuído nos gestos, nos tempos respeitados, nas decisões melhor escutadas. Se alguém perguntasse o que mudou, talvez fosse difícil responder em poucas palavras. Mas qualquer pessoa que atravessasse aquela casa perceberia. Decisões ainda seriam tomadas. Erros ainda poderiam acontecer. Nada ali prometia perfeição. Mas algo fundamental tinha sido ajustado. A disposição para ouvir antes de concluir. E isso altera destinos. Não de forma imediata. Não de forma visível. Mas de maneira profunda e contínua. A casa não celebrava. Não precisava. Ela apenas seguia, sustentada por uma verdade simples demais para ser ignorada agora. Quando o silêncio é ouvido no momento certo, ele deixa de ser ameaça. Passa a ser base. Essa base invisível continuaria ali nos dias seguintes, sustentando escolhas pequenas e grandes com a mesma firmeza discreta. Não haveria lembretes formais, apenas a memória incorporada ao ritmo da casa. Pessoas aprenderiam, sem perceber, a pausar antes de concluir, a perguntar antes de decidir, a observar antes de julgar. Esse aprendizado não exigiria vigilância constante, porque já teria se transformado em hábito. O homem seguiria exercendo sua função com menos rigidez e mais responsabilidade, entendendo que a autoridade não se afirma pela rapidez, mas pela capacidade de corrigir. A criança cresceria naquele ambiente sem precisar carregar verdades precoces,
livre para errar, aprender e confiar. E a casa, testemunha silenciosa de tudo, permaneceria como espaço de passagem honesta, onde erros não seriam negados nem ampliados, apenas tratados. Assim, o que começou como uma decisão apressada terminaria como uma referência interna duradoura. Não como lição declarada, mas como prática viva, repetida diariamente, até se tornar natural. Porque quando a escuta passa a anteceder o poder, o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser construção contínua. E nessa continuidade silenciosa, cada escolha correta reforçaria a anterior, criando um ciclo estável de atenção, respeito, tempo, escuta, responsabilidade, cuidado, confiança, presença e coerência compartilhada duradoura sempre. Se essa história te fez pensar em alguém que foi julgado rápido demais, deixa um comentário. Às vezes, uma palavra muda mais do que uma decisão.